Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos falar sobre porta-enxertos. Jovem, nós já falamos de quase tudo na propagação, falamos da propagação seminífera e hoje vai vir um complemento dela. Falamos das técnicas de propagação vegetativa no âmbito de enraizamento adventício, que é a estaquia e a mergulhia, e damos um destaque especial para o sistema de auporquia. Ainda vou falar para vocês de mergulhia de cepa, porque eu esqueci no episódio passado, jovens, mil perdões. E tirando essa ressalva, a enxertia, talvez, junto com a estaquia clássica, né, é a técnica mais importante na propagação vegetativa. E na minha opinião, a enxertia é a melhor e mais avançada, ok? Então, mas primeiro vamos fazer a ressalva da mergulhia de cepa, que é um processo de mergulhia muito importante, que é diferente dos outros métodos que o Tatu citou, ela sim tem um rendimento comercial interessante. Tá? O que seria uma cepa? Cepa é um toquinho, então nós vamos plantar, normalmente a gente usa isso para a produção de porta-enxertos, tá, jovens? Já a gente fala disso, mas o que a gente faz? Eu tenho a planta, eu faço uma poda drástica nela, bem rente ao solo, próximo ao solo. Quando esses brotos começarem a sair, eu cubro de terra tudo. E aí esses brotinhos vão ficar enterrados ou ficam parcialmente enterrados. E nessa parte que ela está enterrado, ocorre enraizamento. A partir que o broto desenvolve, inicia o período de lignificação dele, eu abro essa terra, né? Eu tiro a terra que eu cheguei em cima do toco e destaco os segmentos da planta que estão enraizados. Então é um sistema muito fácil. Normalmente a gente usa para fazer porta-enxertos de macieira e algumas outras frutíferas. Bom, feita a ressalva do episódio de mergulhia que faltou, vamos entrar a fundo no processo de enxertia. No caso, hoje a gente vai falar bastante de produção de porta-enxerto, que é um dos pontos fundamentais. Então, a enxertia em base, ela é a união de duas plantas. Então, uma planta que vai ser o porta-enxerto, que vai segurar o enxerto, e o enxerto é a planta que vai por cima. Tem muita literatura que chama de cavalo e cavaleiro. Então, o porta-enxerto é o cavalo e o enxerto, a variedade de copa, é o cavaleiro. Tá ok? Qual que é a grande vantagem da enxertia, jovem? É justamente essa, a combinação de genótipos. No processo de enxertia, eu tenho a possibilidade de pegar uma planta especialista em parte subterrânea, especialista em solo, resistente a pragas de solo, e combinar com uma planta que é especialista em produção de frutos e resistente a pragas e doenças de copa. Isso é uma vantagem absurda, porque facilita a vida tanto para o melhoramento, porque eu consigo tornar a planta mais especialista nessas funções e não preciso me preocupar com outras, né? Porque genes de resistência ocupam espaço de genes de produção, de qualidade. Tem jeito de eu ficar embutindo um monte de coisa lá. Então, quando eu faço enxertia, eu faço essa combinação e acelero o processo. Essa é, de longe, é a grande vantagem. Outra vantagem que eu consigo ter com esse processo é a alteração do vigor da planta. Então, se eu coloco uma copa pouco vigorosa em cima de um porta-enxerto mais vigoroso, eu dou mais força para essa copa, então ela vai desenvolver melhor. Outra coisa também é que, como é uma propagação vegetativa, eu diminuo o período juvenil. Eu vou pegar, no caso, a preocupação é sempre pegar a variedade copa, já no mais avançada, né, seguindo todos aqueles critérios que nós demos no episódio de plantas matrizes, para que ela já tenha vencido o período juvenil geneticamente. O porta-enxerto para nós tanto faz. O importante é que ele mantenha as características que eu quero de uma boa planta especialista em solo. Outro ponto interessante é que, como eu consigo, com a combinação copa-porta-enxerto, alterar o vigor e alterar a taxa de crescimento da planta, eu consigo atrasar e antecipar a produção. Então, a enxertia ajuda nisso aí. Tenho combinações que podem alterar a época de colheita das minhas plantas. A enxertia também, pela questão do vigor, em vez de ela induzir, ela pode reduzir. E aí permite o adensamento dos pomares, né? Plantas de menor altura, os tratos culturais mais fáceis. São pontos assim que é importantíssimo quando a gente pensa na enxertia. Bom, já falei para você, jovem, que enxertia é combinação de copa porta-enxerto. Então vamos dar um foco nesse episódio aos porta-enxertos, e no episódio que vem a gente fala das técnicas propriamente ditas de enxertia e algumas coisas da variedade copa. O que é ideal de um porta-enxerto?
Primeiro que ele seja clonal, porque eu vou ter garantia genética e vou ter padrão. Normalmente o porta-enxerto clonal ele é produzido via estaquia. Tem alguns porta-enxertos que são produzidos via enxertia também, mas é o exemplo de maçã, abacate, qual eu uso um inter-enxerto. Um bom porta-enxerto, então, ele tem que ser resistente a pragas e doenças, de solo principalmente, ou de madeira, de tronco. Precisa ter uma boa absorção de nutriente, uma boa adaptação ao solo que eu estou trabalhando, né? Onde eu vou plantar ele, e aí do vigor compatível com a minha copa. E ele tem que ser compatível com a copa também. No processo de enxertia, normalmente, nós fazemos enxertias de materiais do mesmo gênero e às vezes da mesma espécie. Enxertia de gêneros diferentes. Não é muito comum. O ideal é a gente ficar dentro do mesmo gênero, que vai ter uma chance de pegamento bem maior. Então, um porta-enxerto clonal é o ápice do que a gente quer. Mas nem tudo são flores. Muitas frutíferas ainda não têm um programa de melhoramento de porta-enxertos bem desenvolvidos. Que exemplos de porta-enxertos clonais que nós temos? Uva é clássico, a gente faz todos os porta-enxertos via estaquia. Uma maçã, que nós fazemos pelo método de mergulhei de cepa, que eu expliquei no início desse episódio. Ou fazemos pelo método de estaquia. Então eu estou clonando esse porta-enxerto. Temos programas de melhoramento próprios para porta-enxerto. Citros, a gente pode falar que é uma propagação clonal por conta da apomixia. Por mais que eu use a sementinha para produzir o porta-enxerto, como a semente citros é uma semente apomítica, ela sofre de poliembrionia do tipo apomítica, a planta que regenera, na maior parte das vezes, é uma planta clone da planta mãe. Então o programa de melhoramento de citros melhorou as plantas e eu uso a semente, o embrião nucelar, para estar produzindo uma muda clone. Facilita a nossa vida. E das plantinhas que nós não temos um porta-enxerto clonal, ou não é eficiente a clonagem desse porta-enxerto, nós produzimos o porta-enxerto via semente. E aí acarreta o problema da variabilidade. Então eu vou ter efeito, vai ter porta-enxerto mais suscetível a praga e doença, menos ou mais vigoroso, mas se eu estiver trabalhando com porta-enxertos de uma mesma população, a variabilidade vai diminuir, por mais que exista. E isso atrapalha a planta lá na frente. A copa, como vai ser clonada, vai ser enxertada, nós não vamos ter problema algum. Vai ser tudo igualzinho. Quem vai dar variabilidade à área é o porta-enxerto. Ponto de se levar, né? Hoje, muitas plantas a gente usa semente para fazer o porta-enxerto. Abacate é um exemplo clássico, mas outras espécies que a gente pode estar trabalhando com porta-enxerto via de semente e que gera variabilidade. A temoeira também. A gente usa o araticum da terra fria e a gente faz via semente. E se nota uma grande variabilidade. Os frutos de caroço em geral, nós usamos os carocinhos, por mais que já temos porta-enxertos melhorados, mas grande parte ainda se faz por semente. Os porta-enxertos clonados via estaquia, ainda pelo menos no Brasil, estão começando agora, estão tendo destaque maior agora. Esses são alguns exemplos clássicos de plantas que nós usamos a semente como porta-enxerto, tá, jovem? Isso vai de espécie para espécie. Espécies nativas, a grande parte das tropicais, normalmente hoje a gente usa semente, que é mais interessante. Nós já temos um melhoramento de copa mais avançado, porém o programa de melhoramento do porta-enxerto demora mais, porque não dá tanta visibilidade para o produtor. Às vezes no início do desenvolvimento da cultura é mais interessante melhorar a copa primeiro, né? Qualidade de fruto, produtividade, para depois estar pensando num porta-enxerto aí. E a verdade é que falta pesquisador na área e melhorista que encare isso aí, né? São muitas frutíferas para poucos pesquisadores, pouco volume comercial investido. Então, para uma iniciativa pública fomentar isso, às vezes não vale a pena, porque são poucos produtores e não vai beneficiar muita coisa para um dinheiro que, se ele tivesse investido em uva, laranja, maçã, que são fruteiras que rendem, circulam muito mais dinheiro, gera muito mais imposto, é mais interessante. Muito do programa de melhoramento de porta-enxerto e variedade de copa desses fruteiras de menor importância estão na mão dos produtores e cooperativas deles financiarem. Então são os grandes gargalos aí do uso de porta-enxertos na fruticultura. Lá fora, na Europa, Estados Unidos, os produtores são maduros o suficientes para financiar esse tipo de pesquisa. No Brasil ainda é um perrengue danado. A gente tem essa cultura que o governo tem de dar tudo. Nós não desenvolvemos, mas chororô para lá. A enxertia é um dos métodos mais importantes. Mesmo às vezes eu utilizando
o porta-enxerto via semente, que vai ter um certo grau de variabilidade, é mais interessante utilizar ele do que utilizar a muda em pé franco, que é a variedade copa enraizando naturalmente. Show de bola, jovem? Então, no porta-enxerto, o importante é isso. Nós, no episódio de semente, já falamos muito sobre produção da muda, produção do porta-enxerto. Não vou ficar repetindo essas técnicas. O importante é o quê? Para enxertia, eu preciso de um porta-enxerto saudável, com um bom sistema articular. Normalmente, nós vamos usar recipientes para fazer. A maior parte das frutíferas hoje não se faz mais em campo. Uma ou outra ainda o pessoal faz, coloca o porta-enxerto para produzir no campo, enxerta no campo e depois tira. Já não é tão usual. E um ponto importante é que, na altura onde eu vou fazer a operação da enxertia, eu preciso que esse porta-enxerto, o diâmetro dele, tenha próximo ao diâmetro de uma caneta, né, de um lápis, uns 8 milímetros a 1 centímetro, que é onde eu já tenho madeira suficiente para conseguir fazer o corte bem feito, amarrar e regenerar bem. Tá? Então, o nosso grande desafio é conseguir esse porta-enxerto no menor tempo possível nesse diâmetro no ponto de enxertia, que vai ser mais ou menos a 15 centímetros, 20 centímetros do solo ou da altura do substrato. Tranquilo? Então, jovens, hoje era isso que eu tinha de falar em relação ao porta-enxerto. Semana que vem a gente fala um pouco das técnicas de enxertia e das variedades copa. No mais, siga o Tatu nas redes sociais mais diversas que temos aí, né? Instagram, TikTok, Twitter tá lá meio largado as traças, mas tem lá. LinkedIn. Se precisar tirar alguma dúvida, procure nossos grupos no Telegram ou no WhatsApp. Pode mandar mensagem no Instagram, no e-mail, tá tudo aí na descrição do episódio. Beleza? Então um abraço e até semana que vem.